Já estamos de volta no Sempre Feliz. Nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Eduardo Souza, do Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Ele é oftalmologista. Nós estamos conversando sobre exames em crianças, exames oftalmológicos em crianças. É um assunto tão importante, né? E já estão chegando muitas perguntas. Se você quiser aproveitar e mandar a sua também, aproveite, porque daqui a pouquinho o nosso tempo acaba e aí não dá tempo do Dr. Sérgio responder suas perguntas. Você pode ligar 3292-1070 ou mandar o seu e-mail para semprefeliz@redesuper.com.br. Bom, doutor Sérgio, pais míopes têm mais chances de ter filhos míopes também? Sim. Hoje sabemos que a maioria das alterações oculares são de herança familiar, e uma delas é a miopia. Tanto aí, por exemplo, a miopia, hipermetropia, o astigmatismo, estrabismo, catarata, glaucoma, são todas alterações de herança familiar. Quando o pai e a mãe, né, os dois são míopes, as chances da criança ser míope é praticamente total, quase 100% de chance. Porque é uma herança, e realmente uma herança recessiva. Por herança recessiva, como o pai e a mãe apresentam miopia, a chance da criança ter a miopia é quase 100% de chance. Ao contrário, por exemplo, se o pai tem e a mãe não tem, aí já cai para uns 50% de chance de desenvolver miopia. Ah, joia. E tem aqui uma pergunta da Fabiana, eu vou engatar aqui na miopia. Eu e o meu marido temos miopia, e eu tenho uma filhinha de 1 ano e 7 meses. Quando eu devo levá-la ao oftalmologista? Obrigada, porque você falou no bloco anterior sobre os 3 anos. Isso. Mas ela, como ela e o marido têm miopia, ela deve estar querendo saber se precisa levar antes. A miopia, a criança míope, ela nos preocupa menos do que a criança que tem astigmatismo e hipermetropia. Por quê? A miopia é a dificuldade visual para enxergar de longe. E a criança, até por volta de 2, 3 anos de idade, o mundo da criança é o mundo próximo. Ela tem que ter uma boa visão de perto. É o contrário da hipermetropia e astigmatismo, que prejudicam a visão de perto. Aí você tem que agir mais rápido. Então, se a criança tem 1 ano e 6 meses e não apresenta dificuldade alguma, nenhuma observada, não tem aquela necessidade de uma avaliação urgente antes dos 3 anos de idade. Porém, se a criança ela tem alguma dificuldade que pode ser, por exemplo, ela cai muito, ela tromba muito, por exemplo, ela vai passar por uma porta, ela tromba no portal da porta, ela cai mais do que o habitual, vale a pena investigar se não existe uma miopia aí mais precocemente, antes dos 3 anos. Porém, se a criança não estiver apresentando nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhuma dificuldade que os pais possam observar, pode aguardar os 3 anos. Ah, ok. A Alessandra diz, boa tarde, ela é de Contagem. Gostaria de saber quais são os sintomas da conjuntivite. Eu tenho um bebê de 11 meses, ele estava com o olho vermelho e coçando. O médico disse que era conjuntivite, depois disso ele melhorou. Obrigada. A conjuntivite é uma das alterações mais comuns, não só da criança, como do adulto também. E nós temos vários períodos do ano que são períodos sindrômicos. Nós temos aquela quantidade de casos mais acentuados. A criança de 11 meses, quando ela apresenta uma irritação, uma secreção, um lacrimejamento, realmente ela pode apresentar uma conjuntivite. Porém, você tem que fazer um diagnóstico diferencial, você tem que avaliar também uma outra alteração que é muito comum na criança, nessa faixa etária, que é uma alteração do canal lacrimal. É um fechamento parcial do canal lacrimal que a criança não consegue escoar toda a lágrima, mandar toda a lágrima embora. Então, o que pode acontecer? Começa a reter lágrima, ela começa a ter conjuntivite de repetição. Como você faz o diagnóstico diferencial? Através do exame oftalmológico. Se você observa que não tem nenhum refluxo ao comprimir o canal da lágrima, você faz uma massagem na criança, ao comprimir o canal da lágrima, você não observa nenhuma alteração e a criança apresenta secreção, irritação, fala mais a favor de uma conjuntivite. Aí é necessário o uso de um colírio à base de antibiótico. Com o uso do colírio à base de antibiótico, a gente espera uma melhora dessa conjuntivite. Normalmente nós usamos o colírio durante 7 a 10 dias e fazemos uma nova reavaliação. Se melhorou durante esse período, ótimo, realmente era uma conjuntivite. Se essa conjuntivite ela começa a ficar repetitiva, passa mais 1, 2 meses, volta a conjuntivite, tem grande chance também de ter um comprometimento do canal lacrimal associado. Tá vendo? Por isso que tem que realmente ir ao médico, né, para saber exatamente o que é. A Vera diz, doutor Sérgio, é verdade que a máquina fotográfica, né, você já falou sobre isso, eu acho que enquanto você estava falando, ela estava até telefonando, fazendo a pergunta, mas é bom repetir, né? Sem dúvida. É verdade que a máquina fotográfica pode detectar câncer em crianças? Obrigada. Sim. Olha, do Rio de Janeiro. Beijo, Vera, beijo para todos vocês aí do Rio.
Sim, a máquina fotográfica ela pode nos ajudar a diagnosticar uma alteração visual. Por quê? Ao fazer uma fotografia, é comum a criança apresentar um reflexo vermelho nas suas pupilas, que é ótimo, é o que nós oftalmologistas desejamos, é o reflexo vermelho. Isso mostra que a luz do flash penetrou todo o olho, foi na retina e voltou. E não tem nenhum obstáculo, nenhuma barreira impedindo a passagem dessa fonte de luz. Se ao fazer um flash, uma fotografia com flash, apresentar uma mancha branca, por exemplo, isso pode ser realmente um sinal de algum comprometimento visual. Porém, vale ressaltar, isso é válido quando a criança está olhando direto para a máquina fotográfica. Se você, na hora de tirar a fotografia, a criança desviar o olhar, aí o que pode acontecer? Ela não vai estar focalizando o flash, aí não vai apresentar o reflexo vermelho. Né? Então, aí vai ser o que a gente fala de um diagnóstico errado. Né? Então, a criança tem que estar olhando diretamente para o flash para a gente poder realmente fotografar. Se ela estiver olhando para a lateral, para cima e para baixo, aí o reflexo vermelho não vai aparecer. Ok. Bom, tem um e-mail aqui, vamos lá, meio grandinho. Márcia Paz, beijo para você, querida. Tenho uma filha de 8 anos, ela tem problema de miopia num olho só. Só descobrimos o problema com 6 anos de idade. Levei ao médico por levar, pois ela sempre se saiu super bem na escola e nunca demonstrou qualquer problema no olho. Ela fez uso do tampão até 8 anos, porém não foi corrigido 100% a sua visão, porque começamos tarde o tratamento. Hoje está com 3 graus e meio no olho direito. Gostaria de saber qual a possibilidade de aumentar mais esse grau e a partir de qual idade pode ser feita cirurgia, se corre algum risco de perder a visão. Grata, Sandra. Beijo, Sandra. Esse quadro é um quadro interessante, é um quadro realmente que nós temos que tomar cuidados. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela não manifesta uma dificuldade visual. Ela apresenta um olho que tem uma boa visão. Esse olho ele vai compensar a visão do outro olho. E com isso ela vai ter suas atividades. Então, quando no exame de rotina você faz um diagnóstico como este, no qual um olho apresenta uma boa visão e o outro olho tem um grau, por exemplo, de miopia, como foi citado, realmente o que acontece? O olho, ele recebe informações através do cérebro. Então, o olho vai pegar a imagem, vai mandar a imagem com o olho direito, com o olho esquerdo para o cérebro vai unir as duas imagens para nós termos uma boa visão. Senão nós vamos ter visão dupla. Quando existe grau num olho e não tem grau no outro olho, o que acontece? O olho que não tem grau, a imagem chega nítida. O olho que tem grau, a imagem chega embaçada no cérebro. Então, com isso, o que acontece? O cérebro vai anular este olho. Ele vai tentar anular para a criança desenvolver a visão melhor do outro olho. Daí, realmente, a partir do momento que você fez o diagnóstico, iniciar com o uso de correção visual, no caso, né, que uma criança, quando ela começou com 6 anos, seria o óculos, e o tampão. Por que o tampão? Você vai tampar o olho de melhor visão. Porque através do tampão do olho de melhor visão, o olho que tem o grau, ele vai tentar desenvolver mais através do estímulo que ele vai recebendo.